Bom dia, bora para mais uma leitura. Estamos na página 566. Primeiro livro de Macabeus. Seguimos. Este reuniu todos os judeus da terra de Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Efron, cidade muito grande e bem fortificada que se achava no caminho de volta. Não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra para irmos à nossa, e ninguém vos molestará, apenas passaremos. Mas eles não lhes quiseram abrir acesso. Então Judas ordenou que cada um, em seu posto, se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois, durante todo o dia e toda a noite, assaltaram a cidade e esta caiu em suas mãos. Passaram ao fio da espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois da caravana, passou o Jordão para chegar à grande planície em frente a Bet-San. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegasse à terra de Judá. Escalaram a montanha de Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz sem ninguém dentre eles tivesse sucumbido. Derrota de José e Azarias. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simeão na Galiléia, diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também nós célebres o nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater as nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e foram contra Jânia. Mas Górgias saiu com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras de Judéia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo. Isto porque não havia escutado a Judas, supondo que mostraria seu valor, mas não pertencia à raça desses homens a quem era dado salvar Israel. Outros triunfos de Judas. O valoroso Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde penetraram seu nome. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebron e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia, pereceram alguns sacerdotes no combate por terem querido mostrar sua valentia saindo imprudentemente para travar em combate. Judas voltou para Azote, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades e pilhagem, e em seguida voltou para a terra de Judá. Morte de Antíoco Epífanes. 6. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que a Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas abandonadas ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Chegou a chuva. Dirigiu-se ele para esta cidade com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir, e ele teve que voltar de lá para alcançar Babilônia com grande humilhação.
E eis que na Pérsia um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas e que Elisias, tendo partido, a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda mais suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar em Jerusalém e havia cercado o templo com altas muralhas como outrora, assim como a cidade de Bet-sur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado, atirou-se à cama e caiu doente de tristeza porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhe disse: O sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfaleceu de tristeza. Eu repito para mim mesmo, em que aflição fui eu cair, e a que desolação fui eu reduzido até o presente. Eu que era bom e querido no tempo de meu poder. Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saquei, e de todos os habitantes da Judéia que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disto que todos estes males me fulminaram e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Ele chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu regente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. O rei Antíoco morreu ali no ano 149. Antíoco V Eupator, por sua vez, soube Lisias que o rei havia morrido e elevou ao trono seu filho Antíoco, que ele havia educado desde a infância e a quem ele deu o nome de Eupator. Judas sitia a cidadela. Nesse ínterim, os ocupantes da cidadela importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhe dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a cidadela e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniu-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas. Expedição de Eupator. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: Até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir ao teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. Os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a cidadela, mal capturam um dos nossos, mataram-no e pilharam os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da cidadela para serem senhores do templo da cidade e fortificaram Bet-sur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males e tu não poderás mais detê-los. A essas palavras o rei se encolerizou-se e convocou todos seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de cavalaria, e juntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários, e seu exército atingiu a 100.000 infantes, e 20.000 cavaleiros, e 32 elefantes prontos para a guerra. Batalha de Eisacara. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam de frente a Bet-sur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas, mas os sitiados saíram e lançaram fogo lutando com coragem. Abandonando a cidadela, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacara, de frente ao campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu-se impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacara. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uva e de amoras para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça, e 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal.
Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal aonde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia, sem jamais se afastar dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um achavam-se também valentes guerreiros que combatiam lá de cima e finalmente seu condutor indiano. O restante da cavalaria colocada de um lado e do outro nas duas alas manobrava cobrindo os falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de bronze e ouro, a montanha esplandeceu como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalharam sobre as colinas e outra na planície, caminhando com precaução e boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha e de colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha, e 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Façanha de Eleazar. Eleazar, cognominado Avarã, viu que um dos elefantes estava armado com um couraço real, ultrapassava todos os outros e ele julgou que o rei o montasse. Projetou então saltar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Meteu-se defronte do elefante e, tomando posição abaixo dele, matou. O animal rolou sobre ele e ele morreu ali. Eupator conquista Bet-Sur. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então ao rei da Judeia e ao monte Sião. Fez igualmente a paz com os habitantes de Bet-Sur, porquanto esses saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuarem ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. Sitia Jerusalém. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas, guindastes para lançar fogo ou pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combaterem por muito tempo. Todavia faltavam víveres nos celeiros para ser o 7º ano, e todos os que achavam refugiados na Judéia para fugir dos gentios haviam esgotado o resto das reservas. Restavam, afinal, poucos homens para a defesa do templo, atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Conclusão de um acordo. Felipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lisias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: Nós nos vamos enfraquecendo aqui, dia por dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a estes homens e façamos paz com eles e com toda a sua raça. Deixamo-os viver como outrora, segundo suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que nós abolimos que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Esta proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que o aceitaram. Sob a palavra do juramento feito pelo rei, os generais abandonaram a fortaleza. O rei subiu ao monte Sião e visitou as fortificações, mas quebrou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida partiu a toda a pressa, recuperou Antioquia, onde achou a Felipe como senhor da cidade. Atacou e tomou a cidade à força. Demétrio I Sotero. 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele encontrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou-se de Antíoco e de Lisias para conduzi-los a ele. Soube-o o rei e disse: Não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. O sumo sacerdote Alcima. Todos os traidores e os ímpios de Israel
Achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo desses termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram do nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua a tua confiança e que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e todos os seus partidários. O general sírio Baquides. O rei escolheu Abaquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou com ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança aos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá, com um forte exército, evitando a Judas e seus irmãos palavras de paz, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhes deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Baquides com palavras de justas reivindicações. Estes, assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediram-lhes paz. Diziam entre si: é um sacerdote da raça de Arão, que vem a nós com exército. Ele não nos fará nenhum mal. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: não faremos mal nem a vós nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Espalharam a carne e o sangue de teus santos ao redor de Jerusalém, e não havia ninguém para sepultá-los. O assombro e o terror apoderou-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o juramento que haviam confirmado. Esfriou o café. Baquides afastou-se de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bezete, onde prendeu e lançou uma grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para o socorrer, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso, percorreu ele toda a terra da Judéia, até as fronteiras, vingando-se dos traidores, impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas, com seus, eram mais fortes, e reconhecendo sua imponência em lhes resistir, refugiou-se para junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente que detestava e odiava Israel, com a ordem de exterminar este povo. O general sírio Nicanor. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e seus irmãos falsas palavras de paz, que não havia guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-lhe pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem sobre Judas. Todavia Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Cafarsalama. Foram mortos do seu exército 500 homens, e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor a colina de Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciões
do povo para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Mas ele se escarnecia deles, dirigiram-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e em pé diante do altar do templo choraram, dizendo: fostes vós que escolheste esta casa para que se invoque pelo vosso nome, para que ela seja uma casa de súplicas e orações pelo vosso povo. Tomai vingança deste homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias, e não permi- permitais que eles vivam. Derrota e morte de Nicanor. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Betoron, onde um exército sírio lhe ajuntou. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e começou a rezar nesses termos: quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje esse exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso templo e julgai, segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar. O de Nicanor foi vencido e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus perseguiram-nos todo o dia desde Adás até Zarra, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias de Judéia e dos arredores para cercar os fugitivos. Eles voltaram de encontro a eles e caíram todos sobre a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se de seus despojos e haveres, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera e suspenderam-lhes nas vistas de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo e passaram aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que este dia seria celebrado cada ano no dia 13 do mês de Adar. Após isto, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. Aliança com os romanos. 8. Pela voz da fama sob Judas, que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para seus aliados, e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eles eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado, como havia chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existiam, e como sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país, por mais que ele fosse afastado deles, como havia derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto os outros lhes pagavam tributo anual. Felipe Perseu, rei dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco o Grande, rei da Ásia, lhes tinha movido guerra com 120 elefantes, cavalaria, carros e um numeroso exército, mas havia sido aniquilado por eles. Eles o haviam tomado vivo e havia imposto a eles e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhes a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões, que eles deram ao rei Eumênides. Os gregos haviam querido atacá-lo para exterminá-lo, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número, arrastando ao cativeiro suas mulheres e seus filhos. Saqueou e tornou-se senhor do país, destruiu suas praças fortes e os reduziu a eles mesmo à servidão que ainda durava. Havia eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados, estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome
temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam eram exilados, engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpuras para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo, onde cada dia 320 conselheiros discutiam assuntos do povo para governá-lo bem. Cada ano confiava a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território, e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúmes. Escolheu Judas, Eupolemo, filho de João, filho de Acos, e Jasão, filho de Eleazar, enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo a servidão. Dirigindo-se eles a Roma, apesar da direção da viagem, entraram no Senado, onde disseram: Judas Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram a vós para concluir aliança e paz e para nos conteis sobre vossos amigos e aliados. Esta linguagem agradou aos romanos, e eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém para lhe ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Felicidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar. Longe deles esteja a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados, em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a vontade dos romanos. Os judeus observarão estes contratos sem receber nada. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem, e não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, conforme a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras, os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair a estas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que nós lhe escrevemos. Porque fizeste pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados. Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça e vos combateremos por terra e mar. Combate de Berzete e morte de Judas. Soube logo Demétrio o fim de Nicanor e da sua aniquilação de seu exército, resolveu enviar pela segunda vez Baquides e Alcimo à terra de Juda, com a alta direita e suas tropas. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente de Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete com 120.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judás estava acampado em Elasa, e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico, muitos se retiraram do acampamento, e por fim ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos e ataquemos o inimigo, talvez poderemos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo: Nós não poderemos. Salvemos antes nossas vidas, agora voltemos com nossos irmãos e travemos a batalhas, mas nesse momento somos muito poucos. Livre-nos, Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante dele. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa
sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente de todos. Os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Baquides achava-se na alta direita, e ao som das trombetas a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas, e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou da manhã à tarde. Viu Judas que Baquides encontrava à direita com mais forte porção do seu exército e cercados dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele esta ala direita e perseguiu até o sopé da montanha, mas a alta esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás das pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simeão levaram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro dos seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando o luto por vários dias, dizendo: como sucumbiu o valente Salvador de Israel. O resto das ações de Judas e seus combates, de seus feitos heróicos e autogloriosos não foram escritos. Eles são, com efeito, por demais numerosos. Amanhã seguimos em Jonatas sucede a Judas.